Imagina o cenário. Antes de existir qualquer coisa, tipo céu, terra firme, nada. Só água. Mas não uma água qualquer. Eram duas águas primordiais. Isso. Apsu, água doce, e Tiamat, água salgada. O par primordial. Entendi. E aí? Nascem os deuses mais jovens. Uma nova geração. Ah, é a nova geração. E aí, geralmente, começa o problema, né? Pois é. Os deuses jovens eram, bom, muito animados. Barulhentos demais, parece. Tipo adolescentes divinos com superpoderes fazendo festas sem parar. Algo por aí. E Absu, o pai, ficou incomodado. Não aguentava mais o barulho. Imagino. E qual foi a ideia genial dele? Ele decidiu, com o apoio lá do vizir dele, Mumu, que a solução era simples: eliminar os filhos. O quê? Eliminar? Que radical. Muito. Mas Tiamat, a mãe, não curtiu a ideia. Tentou avisar. Só que quem agiu mesmo foi Eia. O filho mais velho, o esperto da turma. Esse mesmo. Ele descobriu o plano do pai e foi rápido. Deu um jeito de fazer Absu dormir um sono profundo. E o matou. Nossa! Direto assim? Resolveu o problema? Resolveu um, mas criou outro gigantesco, né? Porque Tiamat, bom, ela ficou furiosa com a morte do parceiro. Ah, claro. A vingança. Exato. Aí ela muda completamente. Consulta outro deus, Kingo, que aconselha ela a ir para a guerra. E ela vai com tudo, imagino. Contudo, ela nomeia Kingo o campeão do exército dela e, mais importante, entrega para ele as tábuas do destino. Tábuas do destino? Isso soa importante. Importantíssimo. Era tipo o controle supremo do universo, a legitimidade divina para mandar em tudo. Entregou o poder todo na mão dele. E pra lutar, ela fez o quê? Aí que a coisa fica feia. Tiamat não brincou em serviço. Ela criou 11 tipos de monstros pavorosos. 11. Tipo, Ah, tinha hidra, dragão, homem-escorpião, uma coleção de pesadelos para lutar contra os próprios filhos. Que mãezona dedicada, né? Só que a vingança. tenso. E os deuses jovens conseguiram lutar. Assim, a situação estava bem complicada para eles. Estavam apanhando feio. E agora? Quem poderia salvá-los? É aí que surge o herói da história. Marduk, filho de Ea, o neto de Tiamat, né? O neto. Que irônico. Pois é, ele se oferece para resolver a parada, para enfrentar Tiamat e a turma dela. Um herói. Mas tinha alguma condição, claro. Claro, ele disse: olha, eu derroto ela, mas se eu vencer, eu serei o rei supremo de todos os deuses. Bem humilde ele. Nada bobo. E os deuses desesperados toparam. E aí, Marduk foi pra luta. Foi. Primeiro, ele enfrentou Kingu, derrotou ele e, claro, pegou as tábuas do destino para si. Esperto igual ao pai. Tal pai, tal filho. E depois? A luta contra a avó Tiamat. O clímax. Uma batalha cósmica. Marduk usou os ventos contra ela, deixou ela meio inflada e aí acertou uma flecha que a partiu ao meio. Partiu ao meio. Caramba! E o que ele fez com as metades? Reciclagem cósmica. De uma metade do corpo dela, ele criou os céus. Da outra, fez a terra firme. Incrível! Que origem para o mundo. E os olhos dela? Viraram os rios Tigre e Eufrates. E aqueles 11 monstros que ela criou? Viraram o quê? Troféus. Basicamente. Viraram constelações, decorações celestiais, para todo mundo lembrar quem mandava. Marduk não deixou pedra sobre pedra, ou melhor, monstro sobre monstro. Universo organizado então. Mas e o trabalho pesado? Ah, boa pergunta. Com tudo no lugar, Marduk e Ea pensaram: ok, quem vai fazer a manutenção disso tudo? Servir a gente. Os deuses não iam querer trabalhar, né? Claro que não. A solução foi criar a humanidade. E como fizeram isso? Precisavam de matéria-prima, imagino. Precisavam. E escolheram o culpado pela guerra na visão deles. Kingu, o líder do exército de Tiamat. Aquele que recebeu as tábuas. Esse mesmo. Usaram o sangue dele para criar o primeiro homem, chamado Lulu. E a função do Lulu e de toda a humanidade depois dele era? Adivinha? Servir aos deuses. Fazer o trabalho pesado para que eles pudessem finalmente descansar e curtir a vida divina. Bem conveniente, né? Nossa, que praticidade divina. Mas falando sério, é uma história muito antiga e poderosa. Demais. E é aí, né? Aí que a coisa fica mais interessante ainda. Quando começaram a decifrar esses textos antigos lá no século XIX,
Perceberam os ecos em outro lugar, né? Aquela sensação de, opa, peraí. Exato. No livro de Gênesis, na Bíblia hebraica, as semelhanças logo no começo são impressionantes. Os dois começam com um cenário parecido, caos aquoso, escuridão. E a palavra hebraica para abismo, em Gênesis 1, versículo 2, é terrom. Linguisticamente, é muito próxima de Tiamat. Não parece coincidência? Caramba, então não é só o tema geral. Parece que vai além. A própria sequência da criação em Gênesis, sabe? Primeiro a luz, aí o firmamento, que separa as águas de cima das de baixo. Que lembra Marduk dividindo Tiamat. Pois é. Depois, os astros. E, por último, o homem. Tem muitos paralelos com a ordem que Marduk estabelece depois de vencer Tiamat. A estrutura da narrativa é muito parecida. Mas, obviamente, a mensagem final é completamente diferente, certo? Não tem Marduk no Gênesis. Totalmente diferente. O Enuma Elish é politeísta, celebra Marduk, celebra a Babilônia. Gênesis é radicalmente monoteísta. O foco é um único Deus criador, a aliança dele com o povo hebreu. São universos teológicos distintos. O que sugere, então, que os escritores de Gênesis conheciam essas histórias da Mesopotâmia e, tipo, usaram como inspiração, mas dando uma roupagem completamente nova. É a interpretação mais aceita hoje. Parece que eles pegaram essa estrutura narrativa antiga, a ordem vindo do caos por uma força divina, mas adaptaram profundamente. Mudaram o protagonista, a teologia, a mensagem, para seus próprios propósitos. Fascinante. É como ver as camadas de uma tintura antiga, né? Uma história construída sobre outra. Exatamente. É um exemplo incrível de como as ideias circulavam e eram transformadas no mundo antigo. Reconhecer essa influência não diminui nenhum texto. Pelo contrário, enriquece a leitura dos dois. Mostra esse diálogo cultural. Então, resumindo a nossa conversa, Uma briga de família divina, monstros, sangue reaproveitado e... pronto. Temos o universo e humanos para servir aos deuses. Pelo menos segundo os babilônios. até a próxima exploração. Até a próxima.